Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apolo. Estamos aqui com mais um vídeo. Foi colocado aqui em pauta um assunto interessante por vocês nos comentários. E tem um jagunço martelando aqui. Se vocês ouvirem umas batidas no fundo aí, eu peço perdão, mas não tem jeito, né? O sujeito está martelando o dia inteiro essa porcaria aqui. Então o assunto que nós vamos falar logo após a nossa vinheta é sobre lesões e inflamações decorrentes do treino ou de possíveis lesões mesmo, tá? Então voltamos a seguir. Bom, lesões é uma coisa que todos nós queremos evitar. Para quem pratica musculação, a lesão é horrível, ela vai comprometer os seus resultados. Porque um tempo que você passa lesionado é um tempo que você muito provavelmente vai ficar sem treinar, certo? E essa é a coisa mais prudente a se fazer quando você está lesionado. Se você sabe que está lesionado, não adianta você forçar a barra, querer pagar de machão e falar, não, vou treinar machucado mesmo assim, porque monstro que é monstro não pode parar, isso e aquilo. Resultado, você agrava a sua lesão e às vezes aí depois vai acabar ficando 6 meses parado quando você podia ter ficado 2, 3 semanas se você não tivesse feito besteira. Ou então em casos mais graves você até compromete de repente uma articulação, compromete a própria possibilidade de alguns movimentos, dada essa sua burrice, essa sua teimosia em treinar lesionado. Mas a gente, ao mesmo tempo que tem que se preocupar com isso, não precisamos ficar extremamente assustados, porque musculação, em geral, não causa muita lesão. Causa muita microlesão, que é o que a gente busca, inclusive. Microlesão tecidual, lesão miofibrilar. Mas lesões que impedem o seu movimento, que realmente prejudicam a sua saúde, a sua musculatura e tal, elas são raras na musculação. Porque a musculação basicamente é o quê? A gente contrai músculos a fim de fazer um movimento articular, e isso é uma coisa muito pouco invasiva para o nosso organismo. A gente está muito bem preparado para fazer isso. Isso quer dizer que, contanto que nós tenhamos o bom senso de saber o que estamos fazendo, o índice de lesão é baixo. Então o que significa saber o que estamos fazendo? Primeiro, como eu disse, não forçar a barra também para querer superar os seus limites de uma maneira grotesca, ou seja, estou treinando com uma carga, no dia seguinte eu vou resolver fazer um exercício que eu não sei, com uma carga altíssima, vou aumentar muito mais a carga do que eu estou acostumado, vou querer treinar num volume absurdamente grande que eu não estou acostumado, ou então acabei de começar a treinar agora, já vou querer treinar como eu vejo um fisiculturista lá da televisão, do YouTube, não sei, treinando. Aí você tem um risco de lesão porque você não está preparado. Agora, mantendo esse bom senso, fazendo aquecimento sempre antes dos exercícios e executando os exercícios com uma postura adequada, fazendo uma amplitude correta e tudo mais, a chance de lesão não é grande. Então, aquecimento é muito importante. Você, antes de fazer qualquer novo agrupamento muscular que você vai treinar, é sempre importante você pegar lá uma carga mais baixa do que a que você treina. Vamos supor que você vai fazer o supino lá com 20 quilos. Então, antes de você fazer com 20, coloca lá uma barra com 10 de cada lado, por exemplo. Faz lá uma série um pouco maior, com 15 repetições, para você se concentrar no exercício, ter a consciência corporal do movimento que você vai fazer na hora que você estiver pegando mais pesado mesmo. Presta atenção nisso, claro. E para já começar o próprio aquecimento da musculatura em si também, que é importante para ajudar a evitar esse tipo de problema. E quanto à boa postura, a execução correta de um exercício, isso depende um pouco de caso a caso. É claro que existem leis gerais, algumas normas que são válidas para todos, mas existem muitas condições específicas quando a gente está falando do treinamento aí de musculação. Nós não temos a nossa condição anatômica igualzinha para todo mundo. Algumas pessoas têm membros mais alongados, algumas pessoas membros mais curtos, algumas pessoas têm uma formação diferenciada na estrutura óssea mesmo, em desvios posturais, ou já tem alguma lesão do passado, né, uma lesão crônica, alguma coisa. E isso tudo faz com que para cada um, individualmente, a execução daquele exercício tenha uma mobilidade um pouco diferente. Dando um exemplo do que eu estou falando. Por exemplo, o agachamento. Se você não quer ter problemas na lombar fazendo agachamento, até onde nós devemos agachar? A resposta é depende. Para algumas pessoas, elas conseguem abaixar quase batendo a bunda lá no chão, sem o menor problema. Para outras, fazer isso seria prejudicial para a lombar. Como é que a gente sabe disso? Nesse caso específico do agachamento. Nós devemos agachar até o ponto possível, o máximo possível, que nós consigamos manter a nossa coluna, a nossa lombar ainda naquela nossa posição mais ereta, naquela posição alinhada. Conforme nós vamos abaixando, nós começamos a ter uma anteversão pélvica ou uma retroversão pélvica, ou seja, o nosso quadril começa a rotacionar para frente, encolher a bunda lá para frente ou arrebitar a bunda lá para trás. E se vocês quiserem saber um pouco mais disso, eu tenho 2 vídeos sobre condromalácia patelar que eu falo de equilíbrio pélvico. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês, para os curiosos aí que tem alguma curiosidade. Condromalácia patelar é um problema no joelho também que pode ser oriundo dessa rotação de quadril. Mas enfim, então o sujeito vai agachar até o momento, até onde ele conseguir, contanto que a postura dele não fique inadequada. E para alguns isso vai ser um pouco mais embaixo, para alguns isso vai ser um pouco mais para cima.
Isso é uma coisa que pode ser acompanhada por alguém que te oriente no seu treinamento, por exemplo, ele vai poder orientar você para saber até que ponto a gente faz amplitude no exercício ou não. Então, contanto que você se aqueça, respeite essas suas limitações, não invente moda, a chance de você se lesionar, como eu disse, é pequena. Agora, uma vez que você está lesionado, como eu disse, nós devemos parar de forçar aquilo que está lesionado. Seja a nossa articulação, o nosso músculo, às vezes os nossos nervos estão comprimidos, inflamados com algum tipo de problema também, nós vamos parar, para não agravar a situação. E nós sabemos que, por exemplo, quando nós temos uma lesão no ombro, a gente compromete geralmente todo o treino de membros superiores. Porque todos os treinamentos, basicamente, seja peito, costas, mesmo alguns exercícios para o nosso braço, vão de alguma forma requisitar o nosso ombro. Então, nós devemos ter muito cuidado, principalmente com as nossas articulações, porque qualquer lesão nelas vai atrapalhar bastante o nosso progresso. Agora, cada tipo de lesão tem intensidades diferentes, tem gravidades diferentes. Nós devemos sempre considerar que isso vai ser uma coisa individualizada para cada caso, então você sempre vai ter que buscar, se você se lesionar de fato, você deve buscar auxílio profissional, auxílio especializado. Por quê? As lesões podem variar, desde uma coisa mais simples, porque dependendo da lesão, às vezes, o simples fato de você parar de treinar, ficar em repouso durante um tempo, vai já, quando é uma lesão muito simples, acaba sendo, apesar de você ter que parar de treinar, você acaba se recuperando. Em alguns outros casos, você acaba tendo que imobilizar o local por um tempo, por exemplo. Então, por exemplo, você está fazendo lá rosca direta, fazendo exercício de antebraço, ou sei lá, mesmo fazendo supino, e de repente você sente uma dor aguda no seu punho, você sente que ele está meio aberto e tal. Para esse tipo de lesão, provavelmente o tratamento que você vai passar vai ser, às vezes pode ser, dependendo da lesão, que você tenha que tomar um anti-inflamatório, alguma coisa, ou mesmo acabar imobilizando o local para evitar movimentos, para que a sua recuperação se dê de uma forma mais rápida e mais eficiente, e até mesmo as lesões mais graves, mais extremas. Às vezes você tem rompimento de músculo, às vezes você tem alguma coisa mais grave que você acaba precisando passar por cirurgia. Essas lesões mais graves são geralmente as que vão te tirar mais tempo aí do combate. E você vai precisar de mais psicológico para se recuperar delas. Então, exatamente por isso que nós devemos evitar de agravar a situação. Porque às vezes a lesão começa com uma coisa pequena, que bastava você imobilizar o local, tomar um anti-inflamatório, a coisa ia passar, mas você insiste e acaba elevando a coisa por uma lesão mais grave, onde você acaba tendo que passar aí por uma cirurgia ou qualquer coisa do tipo. Então fica essa recomendação básica. Conhecimento, aquecimento, postura correta, boa execução dos exercícios é sempre fundamental. Isso tudo quer dizer respeitar os seus limites de uma forma geral. E a segunda questão que se coloca aqui, que também foi colocada nos comentários, pelo nosso amigo aí, que é o Shiryu de Dragão, pelo que consta aqui, que é a questão de inflamação de ossos, de músculos e eu adiciono aqui de nervos, de articulações. Inflamações, a gente tem dois tipos de inflamação quando a gente treina. Uma que pode ser, de fato, essa decorrente de uma lesão grave, de uma lesão mais séria. E outro tipo que é absolutamente normal, que é uma inflamação decorrente das microlesões, das lesões de miofibrila que nós causamos durante o treino, que é o que nós buscamos. Então, sentir dor no pós-treino é a coisa absolutamente mais normal que existe. Essa inflamação tardia decorrente do treino, que por sua vez vem acompanhada dessa dor muscular tardia, ela começa depois de umas 8, 10 horas que você treinou, começa a ganhar alguma intensidade maior. 24 horas depois do tempo que você treinou, ou seja, só no dia seguinte, e ela dura aí 2, 3 dias, depende. Claro, naturalmente, da quantidade de esforço que você fez, enfim, caso a caso. Essa dor pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas ela é absolutamente normal, não precisa ser tratada com absolutamente nada, basta que você repouse, né, descanse, se alimente, e aquilo tudo, inclusive, faz parte do processo regenerativo dessa sua musculatura, então você não precisa interferir nesse processo, é uma dor que vai acontecer mesmo. E essa dor muscular tardia, ela não limita a sua mobilidade como um todo. Claro que, por exemplo, como eu treinei costas e bíceps ontem, se eu contrair as costas lá atrás, se eu flexionar aqui meu braço, contrair o bíceps, vai doer, mas eu consigo fazer esses movimentos ainda, de qualquer forma. E é essa dor que é mais ou menos leve e constante ao longo do tempo. Ela não se agrava, não se intensifica muito conforme eu me movimento. E essa é uma ideia que nós podemos ter para diferenciar uma dor de uma lesão, de fato, de uma simples dor muscular tardia. É claro que uma avaliação especializada é a única coisa que vai te responder, de fato, se você tem uma lesão ou não. Mas um indício que você pode ter, para ter uma ideia se aquela sua dor é normal ou não, é essa. Se for aquela dor constante, mas que não te restringe mobilidade, você não sente aquela sensação de choque, ela é uma dor absolutamente normal. Se for uma dor muito aguda, se for uma dor principalmente que se agrava quando você, durante um movimento, chega a um determinado ponto, você sente aquele choque, aquela dor aguda, muito forte, aí sim, isso provavelmente é uma lesão. Outra característica de uma lesão de fato é que ela vai começar a doer logo após o seu treinamento.
Na hora talvez não doa porque você ainda está quente e tal, você está meio anestesiado por esse tipo de sensação. Mas assim que você chega em casa, toma banho, já vai começar a doer, você vai começar a sentir. Quanto à dor natural, tardia do treinamento, só começa um período depois, como nós dissemos antes. E quanto à inflamação de ossos e articulações, é uma coisa mais específica. A de nervos, ela pode acontecer às vezes devido a uma postura, pode acontecer quando alguma coisa está esmagando esse nervo, devido a uma má formação ou alguma coisa que você mesmo desenvolveu por não cuidar muito da sua saúde, e isso também vai precisar de uma avaliação mais aprofundada. No caso de inflamação óssea, a inflamação óssea é uma coisa um pouco mais séria até, mas que a musculação não tem muito por que te causar. A inflamação óssea geralmente vai acontecer quando você faz alguma coisa que tenha muito impacto. Tá? Isso inclusive pode virar artrite, que é uma inflamação também das articulações que impossibilita a pessoa de se movimentar, causa uma dor tremenda e tal, mas aí são casos patológicos mais específicos. A musculação, a princípio, não tem por que causar nada disso. E, em última análise, você fez de tudo para evitar lesões, você se aqueceu, aprendeu os movimentos, respeitou seus limites, né, não fez nenhum tipo de cagada, mas ainda assim se lesionou. Porque pode acontecer, né, não é impossível. Se ainda assim você se lesionou, você vai buscar uma recuperação adequada e a partir daí verificar qual é a sua nova condição de recuperação pós a lesão. Algumas lesões, algumas vezes vão trazer para você um problema crônico, que às vezes pode parecer um problema pequeno. Por exemplo, você tem uma dor no ombro e você, apesar de ser uma dor leve, uma lesão leve, você tem ela reiteradamente, várias vezes, a cada um mês, 2 meses, você sempre tem aquela lesão. Então provavelmente você tem algum problema a mais que você não identificou ali, que a insistência nas práticas que você está tendo vão acabar provavelmente agravando essa situação. Então quando você se lesionou, você vai sempre buscar uma recuperação adequada e às vezes após a lesão você tem que readaptar alguns movimentos. Por exemplo, um sujeito que tem problemas sérios na articulação do joelho, às vezes a cadeira extensora que ele vai fazer não pode ser igual à cadeira extensora que alguém sem nenhum tipo de problema faz. Então basicamente é isso, essas são as preocupações que a gente tem que ter na musculação para evitar as lesões e temos também alguns indícios que nos fazem ter uma ideia superficial de como diferenciar o que é simplesmente uma dor muscular tardia, oriunda naturalmente do nosso treino, que não tem nenhum tipo de problema, que não precisa de tratamentos, de uma lesão que de fato precisa de tratamento, sejam medicamentos, seja imobilização, sejam cirurgias ou o que quer que seja, certo? Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.